Fala, gurizada, beleza? Queria contar para vocês aqui como foi o resgate do Realce Rio Atol 23 que eu peguei ali em Recife e trouxe aqui para Paraíba, aqui onde eu moro, para ser restaurado. Esse veleiro tem uma história muito bacana. Ele já foi e voltou do Nordeste para o Sudeste algumas vezes. Foi de um grande amigo meu, Jurandir, que vocês devem conhecer também, que mora ali no canal de Bertioga. Então é um barquinho valente, né? Como todos os atóis. E eu encontrei ele, o último dono faleceu, ficou com a viúva, né? E ela não, claro, não tinha muita conhecimento e tal, e acabou que o barco foi saqueado totalmente. Ela se desiludiu e vendeu, acabou anunciando e vendeu para mim, né? Então eu encontrei o barco assim em péssimas condições, né? Fui lá em Recife dar uma examinada no barco e vi que eu precisava fazer muita coisa para o barco navegar. Inclusive, nem leme ele tinha, né? Não tinha, tinha uma vela, um bote que estava bem deteriorado, um bote daqueles bem vagabundinho assim, né? Que me deu muita raiva. Bom, eu encontrei o barco em péssimas condições e fui para lá com uma série de tralhas, né? Por sorte eu tenho muito material de náutica aqui de outras histórias, e peguei um carro e aluguei um carro, fui para lá, né? Com uma série de coisas. A ex-proprietária me cedeu a casa dela, que era mais ou menos perto da onde estava o barco. Isso foi muito bacana. E aí a gente começou a preparar o barco, né? Então, uma outra coisa que é importante que eu diga para vocês é que eu só adquiri o barco porque essa travessia inicial, que é de 65 milhas mais ou menos, ela é uma travessia muito difícil quando você faz no sentido sul, né? E no sentido norte, ela é possível fazer, principalmente com um barco que estava em péssimas condições, né? Com um leme de fortuna. E mesmo assim não foi fácil, né? Mas isso foi uma coisa que eu levei em conta, né? Porque eu tinha uma condição favorável de corrente e vento, né? Os ventos predominantes são de sudeste aqui nessa região, e a corrente é sentido norte. Então eu tinha que escolher um dia não muito forte, né? Porque o leme de fortuna não ia funcionar como um leme original. Então, e claro, né, o estaiamento dele estava péssimo, né, não tinha nada que sustentasse, vamos dizer assim, a travessia no barco, né, era pura adrenalina o tempo todo. Bom, se não me engano, a gente foi para lá na quinta-feira, né, porque eu levei minha namorada junto nessa roubada. E a gente começou a trabalhar, né? O casco estava super sujo, né? Tinha que encalhar ele, porque por sorte aqui no Nordeste tem maré, amplitude de maré grande, né? Mas a gente teve uma dificuldade porque o barco estava sem motor, né? Eu levei o motor pequeno, um motor de 2,5 HP que eu tinha aqui, e a gente encalhou o barco, porque você, para limpar, você encalha, ele aderna,
né? Você limpa um bordo e depois, com a próxima maré, você vira ele para o outro lado e limpa o outro lado, né? Aí depois a quilha tem mais ou menos uns 20, 30 centímetros da quilha que normalmente enterra na areia. E aí é um pouco mais difícil de limpar, mas dá para limpar também. E a gente fez isso aí, né? Aproveitei para colocar o leme de fortuna que eu tinha feito em Porto Alegre. Eu fiz a estrutura toda já definitiva, em inox, na medida certa toda, né? Só a madre, a madre do leme, madre, agora fiquei em dúvida se é a madre, eu acho que é a madre, que eu fiz de compensado naval, né, de 2 compensados de 10 milímetros, né, que era só para fazer a travessia mesmo. Aí a dificuldade foi porque para enfiar o leme, por causa do eixo, tudo, né, precisava mais profundidade. E aí o leme pesava, né, eu fui umas 3 vezes eu coloquei o leme e eu vi que ele precisava de ajustes, né? E tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Aí eu fui, tinha que isso tudo, a maré já estava alta, né? O barco estava com pouca profundidade, mais ou menos 1,5 m. Mas mesmo assim eu tinha que levar o leme para a terra, serrar com uma serra que eu trouxe manual, né? Todas as ferramentas manuais, porque não tinha eletricidade lá. E eu fazia tudo isso dentro do barco, né? Esses ajustes todos eu precisei fazer dentro do barco. Bom, depois de muito trabalho eu consegui colocar o leme. Claro, ele ficou com uma puta de uma folga, porque não tinha as buchas, nada, né? Então é um troço bem precário, mas funcionou, né? Funcionou mais ou menos, depois eu vou contar para vocês. Mas a dificuldade maior foi porque a maré não estava tão boa e a gente não conseguia tirar o barco do encalhe. Depois de limpar, colocar o leme todo, né? Aí precisei da ajuda de uns locais ali para puxar o barco. Aí umas 3, 4 pessoas ajudaram. E de um outro barco que estava no lugar mais profundo, a gente conseguiu, trouxe todas as coisas para bordo e tal, né? Motor já estava lá, só que eu tinha medo porque era uma região assim, um tanto perigosa, vamos chamar assim. Tinha medo que me roubassem as coisas do barco, né? Na noite que a gente ainda dormiria na casa da ex-proprietária. Mas aí o barco não tinha, estava todo aberto, não tinha tranca de nada. Mesmo assim, para fazer a travessia foi preciso trazer muita coisa. Eu trouxe vela, bateria, um piloto, que eu fiz uma instalação de emergência, né? A bateria era só para o piloto. Não tinha rádio, absolutamente nada, era só vela, âncora, uma caixinha de ferramentas que eu trouxe para poder fazer os trabalhos, algumas ferramentas manuais para serrar, furar, né, fazer os ajustes no leme e uns colchonetes velhos que eu trouxe que não tinha nada no barco. E com isso a gente zarpou, se não me engano foi no domingo, a gente conseguiu zarpar. Aí o que acontece, esse lugar tinha uma certa proteção, um mole, um quebra-mar, né, que eles fazem aqui no litoral de Pernambuco, próximo a Recife, para dar um abrigo e também para evitar que erosione a costa, né? Então a gente saiu dali, tinha um recife grande, né, que era e outra, eu não consegui colocar as adriças
das velas, da Genoa e da Mestra. Então eu tive que sair só no motor, ir para o próximo porto, que era a ilha de Itamaracá. Ali eu já conhecia que tinha um pier, e eu ia aproveitar esse pier na maré baixa para botar uma escada e poder subir no mastro, porque o estaiamento, só de olhar para ele, dava medo de quebrar e eu me despencar lá de cima, né? Sem dizer que eu já estou com 62 anos, ia ser difícil subir no mastro sem nada, né? Sem nenhum cabo, na mão mesmo. Então foi a parte pior, porque a gente teve que fazer isso no motor, e o motorzinho pequeno de 2 HP, rabeta normal, ele saía muito fora d'água, né? Saía o tempo todo fora d'água, eu tive que jogar todo o peso do barco para a popa para ver se... E eu pilotava o barco em cima do apoio do motor, só para você ter uma ideia, porque senão ele toda hora saía fora d'água. Mas a gente conseguiu, foi umas 3 horas de navegação muito tensa, porque você sai numa falha dos recifes, né? Qualquer coisa que falhasse ali, nós ia estar ferrado. Mas por sorte o motor apagou algumas vezes e tal, tinha que abastecer por cima, porque é um motorzinho muito pequeno, tinha que, com uma garrafa, eu fui botando em garrafas de 2 litros a gasolina, e claro que virava no mar, né? Tu abastecer, tinha que abrir a tampa do tanquezinho e abastecer com uma garrafa de 2 litros de gasolina que eu já tinha preparado. Tudo isso era uma adrenalina só, né? E você navegava, a gente navegou 3 horas por fora de um recife, porque essa região aqui tem muito recife, né? Então qualquer coisa que falhasse ali, a gente ia ficar pelo lado de fora, pegando ondulação, e muito provavelmente, apesar de eu ter levado uma corrente boa, né, porque eu não confio só em cabo, levei uma âncora razoável, mas a situação se agravasse, muito provavelmente o barco ia para cima do Recife, né? Mas por sorte deu certo, e nós chegamos lá Itamaracá, né, no Porto Vasco, que é um portinho que eu já conhecia de um outro delivery que eu fiz. E lá a gente dormiu, e no outro dia eu fiquei sozinho, né? Aí eu fui começar a faina de passar as adriças para eu poder velejar com o barco, né? No outro dia de manhã eu posicionei o barco a contrabordo de um flutuante, né? De um pier fixo, né? E tinha um flutuantezinho que, com maré baixa, eu ganhava, vamos dizer, quase 50% da altura do mastro, né? Ali é um lugar bem abrigado, não tem onda, nada, então não teria problema, né? Com a maré baixa eu ficaria... Aí eu consegui uma escada, mas não deu certo. Não faltava ainda um pedaço, e eu tinha muito medo de me esborrachar todo, quebrar algum stay e não aguentar, porque estava muito ruim. Aí eu peguei, chamei um menino através de um amigo que eu tenho em Recife, o Roberto Fio. Ele me indicou um menino magrinho, e esse menino, claro, novo, magrinho, subiu em menos de 2 minutos, ele subiu lá em cima, passou as 2 adriças, ligeirinho, né? Eu fiquei de boca aberta, e desceu com a maior naturalidade, né? Porque a galera aqui é acostumada a subir em coqueiro, sem nada. Bom, aí eu preparei o barco, né, e saí para fazer, acho que tinha feito umas 15 milhas, faltava ainda 45 milhas até Cabedelo, né? Aí eu estava em solitário.
Peguei e saí de manhã, tudo certinho, né? Com a maré começando a vazar, que é o certo para você sair de uma barra, porque o vento sopra um pouco contra para sair, né? E eu não podia depender muito do motorzinho, que era só para uma emergência mesmo. Aí a navegada foi fluindo bem, já na costa, e quando eu tinha passado o último porto, que é Atapuz, o vento começou a apertar, porque aqui venta bastante, e o leme começou a apresentar dificuldade para tocar o barco, porque o leme era bem menor, né? Não era um leme de fortuna. Depois eu vou passar a foto do leme para vocês verem. E o barco não tocava no piloto, porque ele carregava muito para... O vento vinha um pouco de aleta para um través, né? Forte, mais o swell, né? E o piloto começou a não tocar. Aí eu digo, não vai dar, porque eu sozinho, você sabe que navegar sozinho, você tem várias fainas para fazer no barco, e eu, sem o piloto funcionando bem, eu não ia conseguir fazer a travessia, né? Aí eu optei por voltar. Quando eu voltei, o vento ficou contra. Aí piorou as condições ainda mais. Mas eu tinha umas 5 milhas eu tinha passado de Atapuz. E eu voltei, né? Aí eu calcei no motor, o motor vinha o tempo todo saindo fora d'água, mas eu não ia conseguir, porque aí eu estava com uma condição totalmente contrária, né? A corrente mais o vento que estava forte, velas não muito apropriadas e tal. E os recifes sempre também, Atapuz é uma falha que tem, né? A desembocadura de um rio, mas toda a volta, além de ser baixo, e a maré já estava vazando, né? Ainda estava vazando. Mas aí foi um trecho pior, eu achei que eu não ia vencer, porque tive que dar vários bordos, né? E com motorzinho, uma série de coisas que sozinho você dificulta tudo, né? Mas consegui entrar na barra de Atapuz, porque eu tinha que modificar a posição do piloto, entendeu? Eu tinha que botar o piloto numa outra posição para poder compensar essa falha do leme, entendeu? Aí eu fiquei uns 3 ou 4 dias lá em Atapuz, organizando isso, fazendo testes, né? Antes de zarpar mesmo e não ter que voltar. Bom, eu aproveitei o tempo que eu fiquei lá, e eu passei muito estresse com o bote, porque o bote tinha furo, eu não tinha como consertar. Ele era muito grande, eu não gosto de navegar sem o bote para um veleiro pequeno. Mesmo até um veleiro oceano, muitas vezes, é a tua salvatagem, né? Porque esses materiais de salvatagem são muito grandes e você pode ter um sinistro, né? Como muita gente já passou. E eu não podia botar esse bote no... primeiro que ele esvaziava muito rápido, né? Ele era muito grande para o tamanho do barco, não tinha onde colocar ele, né? E era aquele material bem fininho, esses botes mais vagabundo que tem, que é mais para criança brincar do que você usar como bote de apoio, né? Mas era o que tinha. Aí eu aproveitei que eu estava na cidadezinha lá de Atapuz, eu pensei, eu tenho que conseguir um caiaque, comprar um caiaque, porque o caiaque eu consigo... tenho mais opção, né? Porque eu não carregava nada muito pesado e tinha como ir para bordo do barco mais facilmente, né? E podia acomodar, no caso de ter algum problema, eu podia inclusive navegar no mar com o caiaque, né? Aí consegui um caiaque por R$300 com um maluco lá,
ele não tinha remo, aí eu peguei os 2 remos que eu tinha feito para o bote, porque originalmente eu estava em 2 pessoas, cada um com um remo. Aí de 2 remos individuais eu fiz um remo para o caiaque, né? Comprei umas braçadeiras, improvisei e fiz um remo. E aí comecei a ir para bordo do barco com o caiaque, tudo beleza. Fiz os testes que eu tinha que fazer no piloto, né? Funcionou, no começo não, porque eu inverti o lado do piloto para facilitar, né, ele ter mais braço, né, para compensar o leme que era pequeno. O piloto puxa, né, para o lado, puxa muito para o lado de sotavento para compensar, né, a falta de sustentação no leme. E aí eu troquei o lado. Quando eu troquei o lado, eu inverti a posição do piloto. Aí eu tive dificuldade porque eu não tinha o manual do piloto, né? Tive que baixar o manual. Aí na costa, normalmente você não tem um bom sinal de internet. É uma série de dificuldades que você encontra, né, em lugares pequenos, né, na costa brasileira. E você tem que ir safando, né? Aí eu baixei o manual, consegui baixar o manual na cidade, fui para um bar lá, e aí reajustei o piloto ao outro bordo, né? Fiz uns testes lá, funcionou, peguei e saí para o mar. Aí tô navegando, o piloto funcionando bem, né? A minha preocupação passou a ser a bateria, porque eu trouxe uma bateria só, o barco tinha um painel solar, mas a parte elétrica estava toda ferrada. E aí eu vi que a bateria não ia aguentar, né? Aí eu comecei, a sorte que eu estava no piloto, e você tem liberdade para fazer um monte de coisas no barco, né? O piloto tocando, né? E aí eu fui desencapando o fio, eu pensei, eu tenho que ressuscitar essa painel solar, né? E eu fui cortando o fio até chegar no próximo do painel. E aí uma hora eu vi que tinha, né? Ele tava, claro que então o controlador de carga do piloto não funcionava, né? Os fios estavam todos oxidados e tal. Aí eu fui desencapando e testando, desencapando e testando, o positivo e o negativo. Até que uma hora eu vi que tinha, né? Eu tinha um multiteste, fui testando e vi que tinha carga. Aí eu fiz umas gambiarra lá, emendei uns fios e joguei direto na bateria. Aí foi só alegria, né? Porque aí eu vi que eu ia chegar, né? Sem problemas, porque ainda era de manhã isso, né? A previsão era eu chegar no final da tarde, início da noite, né? Em Cabedelo, lá onde eu moro. E deu certo. A partir daí deu certo. O painel solar começou a jogar uma carguinha, né? Aí eu pude carregar também a minha bateria do celular, porque eu desligava um pouquinho, botava o carregador direto. Fiz umas gambiarra lá, porque você com o piloto você tem tempo de ir ajeitando as outras coisas, né, que vão se apresentando na travessia. E finalmente no final da tarde eu cheguei, né, no porto de Cabedelo, entrei lá para dentro e concluí a travessia.